Consciência Negra. Bom, eu vou passar a palavra ao nosso diretor, Roberto Marasquim Primo, que dará início a esse evento. Boa tarde a todos. Sei que vocês estão confortáveis aí. Me pediram para fazer uma fala até as 4h15, mas eu vou tentar abreviar até as 4h, pode ser? Pessoal, eu queria fazer um agradecimento aqui. Primeiro, cumprimentar a Aline e a Carol, que estão aqui representando a nossa Gerência Regional de Educação. Estão fazendo a representação do NEPRE também, que elas fazem parte do núcleo do NEPRE. Agradecer as 3 professoras envolvidas neste evento, a professora Grazi, a professora Jaquelina, que está lá no fundo, e o professor Rodrigo, e também o professor Arthur, que não se faz presente, que também participou da organização deste evento. Então, agradecendo esses 4 professores, eu agradeço a todos os outros professores que, de alguma maneira, colaboraram para que o evento acontecesse. Porque muitas vezes, na hora de vocês ensaiar, os alunos prepararem o evento, alguns professores também participam, organizando e cedendo suas aulas para que o evento aconteça. Então, muito obrigado a todos. Quero aqui também fazer um agradecimento a 2 egressos, ex-alunos aqui da nossa escola, que estão aqui participando do evento como voluntários, certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês também, que eram alunos aqui que participavam muito dessas atividades também, quando eram nossos alunos aqui do ensino médio noturno. Então, gente, nós estamos hoje comemorando o Dia da Consciência Negra, que foi dia 20 de setembro. Mas nós estamos na Semana da Consciência Negra. E por que essa Semana da Consciência Negra? Eu vou dar um dado importante para vocês. Nós tivemos 4.600.000 pessoas negras escravas neste país. Temos uma dívida muito grande como nação com essas pessoas. E logo em seguida, em 1988, com a Lei Áurea, todas as pessoas foram abolidas da escravidão, por uma lei, e foram largadas para a sociedade. Essas pessoas não tinham a quem recorrer, e muitas dessas pessoas hoje ainda sofrem a desigualdade que se criou nesse país. Então, a Semana da Consciência Negra é para nós refletirmos o mal que foi cometido desta nação com as pessoas que foram escravizadas no passado e que gerou uma desigualdade muito grande nesse país. Por isso, nós estimulamos muito na nossa escola essa reflexão, para que a gente possa, nesse momento, refletir sobre aquilo que nós temos que fazer para o futuro, para que coisas desse tipo não aconteçam jamais em nosso país. E é com a desigualdade que ainda existe nesse país que ainda nós temos que fazer reflexões sobre isso. Porque se não houvesse desigualdade, significaria de que todas as pessoas tiveram oportunidades iguais. E não foi assim para todo mundo. Talvez para os brancos foi. E eu costumo dizer, só conseguiremos isso quando todos os brancos tiverem consciência do mal que foi cometido contra a raça negra e os oriundos das raças afrodescendentes. Então, é esse momento aqui de reflexão que nós vamos fazer essas atividades hoje, para que a gente reflita sobre a prática e as práticas futuras, para que a gente evite as desigualdades e o preconceito e o racismo. É com isso que eu declaro aberto o nosso evento do Sarau aqui da Consciência Negra. Muito obrigado a todos pela presença e prestem muita atenção, com certeza será muito agradável. Boa tarde a todos. Boa tarde. O Dia da Consciência Negra é importante para relembrarmos que a nossa sociedade foi construída por meio da escravidão. Por mais melhorias e mudanças que tenham acontecido, a falta de oportunidade para a população negra e o racismo presente nos detalhes do cotidiano e as tentativas de apagamento da cultura africana evidenciam que ainda temos um longo caminho a ser trilhado. É disso que se trata o Dia da Consciência Negra. Em 1971, um grupo de jovens negros se reuniu no centro de Porto Alegre para questionar a legitimidade do 13 de maio. Porque nesse dia, embora os livros de história digam que os negros foram libertos, isso não aconteceu de fato no papel. Só aconteceu no papel.
A sociedade, a escravidão, ela só terminou nos livros de história, porque a escravidão para os negros ela ainda existe. Então, questionando essa data, eles acharam melhor trabalhar com a data da morte do Zumbi dos Palmares, certo? Que é o dia 20 de novembro, que realmente foi um líder dentro da nação negra. E agora, dando continuidade ao nosso evento, é importante saber que os negros, eles não vieram todos do mesmo lugar. A África, ela não é uma cidade, um estado. A África é um continente. E esse continente trouxe negros de várias partes desse lugar. Então é importante conhecer de onde vieram os negros que hoje estão no Brasil. A escravidão variou muito ao longo do tempo, até mesmo na intensidade. Era pouco frequente nas aldeias e mais intensa nos grandes reinos. A África foi a fonte de escravizados para as civilizações da antiguidade, para o mundo islâmico a partir do século VII e mais tarde para a América. Até a chegada dos europeus no século XV, a escravização era feita com cativos obtidos nas guerras internas entre reinos e etnias. Aos poucos foi adquirindo caráter comercial, com a formação de reinos e elite articuladas com o tráfico de cativos. Os africanos escravizados trazidos para o Brasil eram originários de 3 grandes áreas. A área ocidental, chamada de Costa dos Escravos, ilustrada pelas culturas dos povos Yoruba ou Nagô, Jeje, entre outros, cobrindo os territórios atuais da Nigéria, Benin, Togo, Gana e Costa do Marfim. A zona do Sudão Ocidental, ocupada pelos malês, cobrindo os territórios das atuais repúblicas do Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa, Mali e Burkina Faso. A área dos povos da língua banto, compreendendo numerosas etnias que cobrem os países da África Central e Austral, Camarões, Gabão, Congo, República Democrática do Congo, Zâmbia, Zimbabue, Namíbia, Moçambique e África do Sul. Os escravizados se tornaram peças, mercadorias, alvos do sistema de exploração econômica. Eles tinham sua identidade humana anulada e seus direitos perdidos. Até hoje, a escravidão deixou marcas que tentam ser reparadas e combatidas pela sociedade brasileira. A história do negro no Brasil não começou da forma correta. Ao contrário de outros povos, eles foram trazidos à força, subjugados e humilhados por aqueles que achavam que eram seus donos e senhores. Obrigaram-nos a atravessar o mar em navios negreiros fétidos e imundos, separando suas famílias em uma terra estranha, com uma língua estranha. Tentaram tirar tudo deles: família, casa, amigos e sua religião. Em nosso país, a história dos negros nos livros de história não retrata tudo o que realmente aconteceu. Infelizmente, vários aspectos foram apagados de um legado de dor e sofrimento. Alguns autores na literatura lutaram para que essa página horrenda pudesse finalmente ser apagada. O poeta baiano Castro Alves faz parte da última geração romântica. O principal nome do condonereirismo ganhou a fama de ser o poeta dos escravos por defender o corpo e alma. O abolicionismo, um escritor engajado, motivado a defender os ideais da justiça e liberdade. Castro Alves faleceu aos apenas 24 anos, mas deixou marcado seu pensamento no poema O Navio Negreiro, que vai ser declamado agora pelo aluno Alexandre da turma 211. Senhor, Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados, que não encontram em vós mais que o rio calmo da turba, que excita a fúria do alvoz? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice vulgar perante a noite confusa? Dize, ó tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus.
São os guerreiros ousados que com chifres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem, a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormindo à toa sob as tendas de amplidão. Hoje, o porão fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono, sempre cortado, pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dança a lúgubre corte, ao som do açoite e risão. Senhor, Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Neguinha desgraçada, ele tudo querendo me matar. O que eu fiz pra merecer isso? Sua casa, comida. Você fez isso comigo? Nunca ter batido em mais do que você merecia. Agora você vai ser chibata. Joelho. Não, por favor. Quantas chibatadas ela merece? 10 chibatadas. Uma. Duas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora tá bom, né? Mais duas dessa alegria, miserável. Uma. Duas. Essa alegria morreu. 2 pontos de reais jogados fora. Era melhor ter cobrado aquele cavalo. Joga fora esse corpo aí. Infelizmente, para muitos negros, o som da chibatada era o último som que escutavam em vida. Para os homens brancos da época, era comum matá-los, pois diziam que este povo nem alma tinha. Na luta pela liberdade, a certeza é que esta chegaria para eles apenas com a morte. Os povos escravizados trouxeram de várias regiões da África o culto aos orixás, que só conseguiu se manter vivo através do sincretismo aos santos católicos, pois uma vez escravizados, esses eram forçados a renegar suas crenças e sua língua, para serem catolizados, e assim, mais facilmente dominados. Porém, ao cultuar os santos católicos, os negros conseguiram enxergar as características de cada orixá, e mantiveram boa parte de suas crenças, surgindo assim várias religiões de matriz africana, onde talvez as mais conhecidas são o Candomblé e a Umbanda. Como não tenho propriedade para explicar sobre o Candomblé, irei explanar sobre a Umbanda. A Umbanda tem seu marco histórico em 15 de outubro de 1908, através de um jovem branco católico dentro de um centro espírita na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Este jovem chamava-se Zélio Fernandino de Moraes, que foi levado a um centro espírita pois apresentava comportamentos estranhos. Uma vez na sessão, Zélio incorporou um espírito indígena que se denominou Caboclo das 7 Encruzilhadas. Ao mesmo tempo, outros médiuns da casa começaram a incorporar espíritos de caboclos e pretos velhos. Então o regente da sessão pede que eles se retirem dali, pois são considerados espíritos de baixa evolução. Sendo assim, o Caboclo das 7 Encruzilhadas diz que irá pôr uma tenda em cada colina da cidade, onde os espíritos seriam bem-vindos a trabalhar pela caridade de todos, sem distinção de cor, credo, classe social. E assim o fez. A Umbanda é, portanto, uma religião legitimamente brasileira, com influência dos cultos indígenas, africanos, católicos e espíritas.
Abaixo. Se é bara, eu não sei. Oxalá criou a terra. Oxalá criou o mar. Oxalá criou o mundo. Onde veio os orixás. Oxalá criou a terra. Oxalá criou o mar. Oxalá criou o mundo. Onde veio os orixás. A terra do Paxangô. Eu parei de feiticeiro. As matas do Paxossi. Caçadora de guerreiros. Reparença. Meu pai. Chegou. Delibrador na areia, na cachoeira de voar. Tomando na bebeira, vai fazer justiça pra nos ajudar. Delibrador na aldeia, na cachoeira de voar. Tomando na bebeira, vai fazer justiça pra nos ajudar. Delibrador na aldeia, na outra
Oxóssi, porque sou filho de um guerreiro de uma flecha só. Sou filho de Oxóssi, um caçador. Sou um guerreiro numa luta só. Recebendo e obedecendo o rei das armas, o meu protetor, o rei das armas, o meu protetor. Hoje eu vou cantar, hoje eu vou cantar, vou comprar na areia, tem uma cheia, minha mãe é hoje eu vou cantar, hoje eu vou cantar, vou comprar na areia, tem uma cheia, minha mãe é passa pro mar, minha estrela do céu azul. Não é história pro pescador e meu amor, eu vou lhe pegar. Deixa as ondas do mar passar. Vou só canto o anel olhar. Oxalá quem mandou o grande cantou, Valorei? Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Nego velho, o moço,
acabou. Estava navegando sem poder atravessar. Chamei pelos caboclos, caboclo do Pirambu. Estava navegando sem poder atravessar. Chamei pelos caboclos, caboclo do Pirambu. Do Pirambu, Laranja.